Ó, aqui nós temos um diagrama, certo? Esse diagrama, então, ele está invertido aí, né? Vocês vão ter que prestar atenção e virar a cabeça aí. O que que acontece? Veja bem, a primeira coisa que a gente viu foi o losango, diagrama de classe, certo? Losango representa o que pra gente? Quais propriedades da abstração lá que a gente começou lá no começo lá? Significa o que aqui, losango? Oi? Fala mais alto. Agregação. Patrick, João, vamos prestar atenção aqui? Então representa a agregação. Então eu tenho aqui, ó, a empresa agregou em aplicação. Interface agregou a aplicação. Tranquilo? É uma agregação. Estou juntando. Significa que lá, aqui na classe, aqui, ó, eu tenho uma empresa do tipo empresa. E aqui eu tenho a inter do tipo interface, certo? Que é a instância que considera agregação, tá? Aí aqui eu tenho pessoa. Pessoa é a classe base, não é a classe base? Aqui eu tenho um triângulo, onde a ponta do triângulo aponta para a classe mais genérica e a base dele aponta para a classe mais especializada, certo? Então aqui aconteceu uma herança, generalização, especialização. Aqui volta a acontecer entre funcionário e chefe, funcionário e apoio. A classe base é funcionário agora. Ela foi a classe herdado de pessoa, mas agora ele passa a ser a classe base de chefe de apoio, certo? Vocês fizeram isso na implementação, não fizeram? Fez pessoa, a pessoa virou funcionário, funcionário virou chefe e apoio. Então aqui aconteceu, é uma herança. E a ligação entre empresa e funcionário é o quê? Tá vendo que tem uma ligação? Ela tem um losango? Ela tem um triângulo? Ela é o quê, então? Ela é uma associação. Significa o quê? Ela pode existir, o funcionário pode existir sem ter empresa? Sim, e não, né? Se é uma empresa só do proprietário, se for só o proprietário, então tudo bem, então existe a empresa, não é isso? Hã? Não, ele é o proprietário, não é isso? Ou o próprio otário, dependendo da interpretação. Certo? Então, o que acontece? A classe pode existir independente da outra. É o que acontece. Na classe empresa, por que que eu tenho funcionário? Porque eu vou criar um objeto genérico, que é aquilo que eu expliquei na outra aula, que é quando eu tenho um objeto que possa ser herdado, eu posso trabalhar baseado nas suas instâncias. Então, ele pode ser chefe, Patrick? Funcionário? O func, eu declarar um objeto, um func aqui dentro da empresa, ele pode ser do tipo, ele pode receber uma instância do tipo chefe? Pode? Por que que ele pode? Não, eu não determino nada, não. Não é porque eu determino alguma coisa isso, não. Oi? Não, não é por causa de um tipo D. Por que que é que ele pode receber um tipo? Eu declaro lá como funcionário, não é um func que foi declarado lá? E um func ele aceita receber o tipo chefe, não aceita? Ele aceitou o tipo apoio? Por que que ele aceita? Não é porque eu declarei no diagrama de classe, o fato de eu declarar no diagrama de classe, ele não permite nada, não. Isso é uma questão da linguagem. O diagrama de classe eu posso colocar, certo? Mas quer dizer que toda linguagem orientada a objeto segue esse padrão? Não. Por que então? O que acontece dentro do conceito do C Sharp aqui é que ele tem uma classe Object, que é uma classe Pi. É a classe Pi de todos os objetos do tipo dentro do C Sharp, certo? E todos os objetos que possam ser colocados, ele pode receber desde que tenha a estrutura. O que acontece é que eu posso. Por que que a gente tem que fazer o casting? Não tem um cast lá? Fizeram o cast? Funcionou o cast? Ele extraiu o método
set comissão de chefia lá, quando eu coloco num func dizendo eu quero a parte chefe dele, ele acessa, certo? Porque o que acontece? Quando eu declaro um objeto que ele vem dentro da linguagem C Sharp, ele permite receber os tipos primitivos que ele tem. Neste caso em particular, como a classe em particular é um func e chefe e apoio são do tipo func, ele simplesmente vai colocar as partes que são comuns a func. Só que daí eu preciso extrair. Quando eu instanciei ele como chefe. Então, para mim poder extrair a parte chefe, eu tenho que fazer o cast. O cast vai dizer o quê? Aí eu quero que extraia a parte chefe deste objeto que eu tenho, certo? Se eu não fizer o cast, o que acontece? Eu não consigo acessar. Ele vai acessar só o quê? Só aquilo que foi pré-estipulado dentro de um func. Aí faria sentido fazer o cálculo como sendo func? Daí não teria nesse sentido eu ter chefe e apoio como classes distintas, certo? Ia fazer tudo como funcionário. Normalmente, quem programa estruturado ia fazer lá um if lá dentro do método lá para dizer, ah, se é chefe, então vou fazer isso. Se é apoio, vou fazer aquilo. Mas não foi isso que a gente fez, foi? É isso que o livro propõe para vocês fazerem? Não, o livro propõe que o objeto está lá e você faz o caching dele, e ele, na hora que ele vai fazer a conta, ele vai pegar, se é no cálculo do salário bruto, ele vai acrescentar o valor da gratificação de chefia. E o resultado bate, certo? Essa é a ideia. Tranquilo? Alguém tem alguma outra colocação? Alguma outra coisa diferente que apareceu? Isso é bem diferente, não é uma coisa que vocês fariam assim, vamos dizer assim, encontraria em algum lugar para fazer um negócio desse. Acharia? Eu tenho um fundo. Coloca lá chefe. Ele recebe chefe e faz fazer a conta. Aí você coloca um cache ali e ele fez a conta certa. E ele está dentro do código ali, não é isso que acontece? Ele não dá o resultado certinho ali na conta, como é que vai fazer? Ou deu errado a conta e vocês não perceberam? Fizeram o teste do chefe lá, entrar com o valor e verificar se o valor fecha? A gratificação de chefia? Somar o salário base mais gratificação, certo? Aí o salário bruto, aí num chefe, quando ele é chefe, ele tem que somar a gratificação de chefia. Se você colocar, ele tem que dar um total diferenciado, certo? É isso? Alguma outra dúvida? Beleza? Entendido. Alguém teve outra dificuldade na hora de fazer aqui? Aqui embaixo tem um código, né? Aqui está em Delphi, né? Mas fazer aqui, ó. A interface foi lá e pediu os dados. Aí, se o funcionário for do tipo F, que é funcionário, instancia funcionário. Mas se ele não for, se ele for chefe, o que ele faz? Constructor é esse. Eu preciso ter esse constructor dentro da classe chefe? Cria init lá? Vocês colocaram o constructor na classe chefe? Não. E ele funcionou? Que coisa fantástica isso, né? Maravilhoso isso, né? Ter que fazer tudo de novo, já pensou? Hã? E feito isso, o casting aqui em Delphi é assim, né? Como é que é o casting em C Sharp? É igual? O chefe fica entre parênteses, não é? Aqui o objeto ficou entre parênteses, não foi isso? Certo? Como é que é o cast em C Sharp? Como é que vocês fizeram o cast? Ou não fizeram o cast? É, aqui no caso, na explicação do autor, ele não usa o termo cast, certo? A especialização da classe visa viabilizar a compilação do método específico da classe. Mas ele não coloca como sendo um cast, né? Certo? Por que que foi usado o cast? Porque aqui, ó, na hora do constructor do funcionário,
eu não tenho o valor da gratificação de chefia, não é isso? Aí ele chamou o método, chamou o objeto e fez uma referência para buscar o chefe. O chefe tem, não tem a gratificação de chefia. Então, aí ele atribui a gratificação de chefia para o objeto um func que foi instanciado como chefe. É, para poder colocar o valor da gratificação de chefia. Entendeu? Isso. Para não ter que refazer o constructor do chefe, por exemplo, certo? Para acrescentar um campo, né? E daí? Tranquilo? Alguém tem alguma outra dúvida? Bruno, Adnan, João, Patrick, Ilan, não? Anderson, Christian, tranquilo? Mesmo? É oportunidade agora. O professor vai refazer o código aí, refazer não, vai fazer o código de sua maneira. A de vocês não tá certa? É. Ah, tá. É, nem todo mundo me entregou. Se tivesse todo mundo entregue, a gente ia fazer já. Tem gente que vai me entregar na segunda? Não, né, Ilan? Na sexta. Segunda é feriado. Posso fechar aqui? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Nós estamos trabalhando pontualmente numa parte específica, certo? Justamente porque esse cálculo aqui, fazer isso aqui, não é uma coisa tradicional. E acredito que vocês não iam conseguir encontrar se não tivesse documentado para fazer, certo? Então a ideia é a gente explorar esses espaços, certo? E é um programa já um pouquinho de um porte um pouquinho maior, né? Certo? Tranquilo? Então tá bom. Então vou fechar aqui.